Tudo bom, pessoal? Joia? Sejam bem-vindos a mais um bloco da nossa aula, né? Já fiz aqui a devida correção, né, na figura que eu havia falado para vocês, tá? Então, esse aqui é o conversor famoso, né, flyback, né, ou book-boost, tá? Então, o flyback, ele vai ser nada mais, nada menos que um book, né, book-boost combinado, tá? Então, é um conversor book, né, combinado com um conversor boost. E aí, qual que vai ser o diferencial dele? Se um tem a capacidade de abaixar a tensão e o outro tem a capacidade de elevar a tensão, quer dizer que você vai conseguir entregar um sinal de tensão variável na sua saída, tá? E isso também é muito utilizado em alguns tipos de fontes chaveadas, tá? Você pode ter uma fonte chaveada onde você quer entregar diferentes sinais de tensão na saída. Você quer, por exemplo, ter um mecanismo lá de controle, né, ou um sistema de controle que permita você setar o sinal de tensão na sua saída. Ora você entregar um sinal maior, ora você entregar um sinal menor, tá? Então, nestes casos, nessas condições, você vai utilizar esse conversor do tipo flyback, né, ou buck push, ok? Bom, pessoal, esses inversores, né, qual é o grande princípio, né, a grande tecnologia por trás do correto funcionamento dele? São as chaves, tá? É a presença das famosas chaves estáticas, tá? Nós falamos na aula anterior, mas não custa nada repetir aqui mais uma vez, né? Algumas dessas chaves que são muito utilizadas nesses dispositivos, tá? Então nós temos desde chaves mais simples, né, que são os tiristores e os transistores bipolares, até as chaves mais complexas, né? Exemplo do transistor MOSFET e dos IGBTs, tá? Qual que é a característica de cada um deles, né? Bom, os tiristores geralmente são utilizados para altas potências, tá? É o caso de todos eles aqui, à exceção do MOSFET. A diferença é que os tiristores você vai trabalhar em frequências, né, ali na casa, né, de gigawatts, no caso, né, você consegue trabalhar com potências elevadas, porém com uma frequência um pouco mais baixa, né, menor que 2 kHz. Transistor bipolar, né, você consegue trabalhar também com altas potências, talvez um pouco menor que o tiristor, porém com uma frequência considerada baixa, mas superior ao dos tiristores. Tá? Também tem a característica de alta perda de comutação, né, e condução, no caso. Né? Baixa perda de condução e alta perda de comutação. Já o transistor MOSFET, você não consegue trabalhar com ele em altas potências, tá? Então você vai usar ele geralmente em aplicações eletrônicas, você não costuma utilizar ele em aplicações de eletrônica de potência, porém as frequências de trabalho dele são maiores. Então você consegue trabalhar ali até na faixa ali de 800 kHz, tá? E aí por isso o MOSFET ele é muito utilizado em, né, diversos tipos de fontes chaveadas. Tem alta perda de condução, tá? Devido às suas características construtivas, porém ele apresenta uma baixa perda de comutação. Essa perda de comutação que eu estou mencionando toda hora aqui, pessoal, é a perda durante o chaveamento, tá? É porque entre o intervalo de tempo de chave desligada para chave ligada, você tem ali um gap, né? Um intervalozinho de tempo onde a chave está fazendo o processo de comutação. E durante esse processo ocorre uma dissipação extra de energia, porque é uma chave. Sempre que você abre e fecha uma chave, você tem ali uma dissipação extra de energia, tá? Então, pensando nisso, a perda de comutação dele é baixa, o que é interessante. E aí, por fim, a gente tem os IGBTs, que trabalham com altas potências, tá? Também. Uma frequência mediana, nem muito alta, nem muito baixa, então ele fica ali na posição intermediária.
a perda de condução dele é baixa, e isso é muito interessante, porque perda de condução significa perdas, né, que dissipam calor no seu circuito. A perda de condução ela é muito mais significativa em um circuito eletrônico do que a perda de comutação, então por isso é muito interessante essa característica dele, tá? Porém, a perda de comutação dele é um pouco mais elevada, né? Mais considerável do que o caso anterior, tá? Pessoal, agora eu vou trazer aqui para vocês o exemplo, né, de uma fonte chaveada, né, de uma entrada de computador, tá? Só para explicar aqui um pouquinho para vocês dessas diferentes partes do nosso circuito aqui, tá? Então, primeiramente aqui mostrando a nossa entrada, né, que é onde está a entrada AC, né, é o processo de retificação e o processo de filtragem. Então, se a gente pegar aqui na fonte em si, aqui está a nossa entrada, tá? Então, vocês observem aqui que você tem um fusível de entrada, né, que é esse fusível principal, através dele está entrando um sinal alternado. Você vai ter aqui um pequeno transformador, né, via de regra aqui apresentado. Você tem aqui uma bobina de ferrite, no caso aqui, né? E aí alguns processos de filtragem aqui através de capacitores, tá? Aqui está a sua entrada CA. Aqui do lado de cá você vai ter aqui, né? Não tem componentes de filtragem neste caso, nessa fonte aqui, tá? Já nessa aqui você tem os componentes de filtragem, então pode variar de uma fonte para outra. Aqui, pessoal, o processo de retificação, né, que seria a segunda parte aqui da nossa fonte. Esse processo de retificação, via de regras, é feito utilizando ou transistores, né, ou diodos. Então você tem esses dois mecanismos, né, duas tecnologias diferentes. Aqui nesse estágio aqui seria, né, o nosso chamado circuito de força, que é onde está ocorrendo o chaveamento, né, aqueles controles de chaves estáticas. Então seria esse estágio aqui da nossa fonte, é nela que está considerada aqui, né, todas as chaves aqui, né. Então tá ali o nosso conjunto diodo, seria aquele processo de chaveamento aqui da nossa fonte, tá? Aqui nesse ponto aqui, o nosso transformador, tá? É um estágio de transformação, e aí eu vou dizer aqui para vocês na sequência, né? Esse transformador, nós temos diferentes aplicações, tem um transformador principal, um transformador do circuito PWM, aí ele funciona basicamente como um isolador galvânico, e um transformador para o estágio de 5 volts, tá? Então aqui provavelmente você tem diferentes níveis de tensão sendo entregues aqui nessa nossa fonte de entrada, tá? Então, além de converter o sinal de um potencial, né, de um nível de tensão maior para um menor ou do menor para um maior, o transformador ele também tem essa função de fornecer isolamento galvânico, tá, turma? Então é muito importante vocês considerarem e terem isso em mente. Esse outro estágio aqui, pessoal, são os diodos retificadores no secundário do transformador. Então perceba que eu tenho um primeiro estágio de entrada, você tem um novo transformador aqui, e aí você tem um outro processo de retificação aqui no secundário desse transformador. E se vocês observarem aqui, vocês vão ter diferentes sinais de tensão aqui de saída. Então, né, vocês já devem ter reparado, a fonte de alimentação desses desktops, eles conseguem fornecer diferentes sinais de tensão lá na sua saída, né, graças a esse segundo estágio de retificação, tá? E isso se dá graças à presença desses transformadores que aqui estão também, ok? Bom, pessoal, um outro estágio que nós temos aqui é o estágio que cuida, né, da parte de desacoplamento galvânico ou circuitos de realimentação. E aí aqui dentro está contido o nosso circuito de controle, né, que é justamente esse circuito de realimentação. Consiste em você, percebam que ele parte daqui, ó,
Então ele pega o sinal lá da saída do secundário, do segundo transformador, e começa a se comunicar com o sinal da tensão lá da entrada, tá? E aí, se vocês forem perceber, o circuito de controle ele é tão grande, né, quanto o circuito da fonte em si, né? Então, o processo de controle das fontes ele é bastante complexo, tá? E aí, se vocês forem verificar por aí, se você for abrir diferentes fontes, cada fonte vai ter um circuito de controle diferente. Então, em linhas gerais, eu mostrei para vocês os conversores mais básicos, né, que foi o buck boost e o flyback, né, o buck boost, mas existem uma infinidade de conversores utilizados aí na eletrônica, tá? E cada circuito de controle ele tem uma determinada finalidade específica. Às vezes melhorar fator de potência, às vezes melhorar, diminuir a distorção harmônica, melhorar a filtragem, por aí vai. Então você tem diferentes aplicações para esses seus circuitos, tá? Então aqui só destacando, né, que esse controle só é possível graças a esse carinha aqui, né, que é o nosso circuito integrado. Então ele é o cérebro pensante aqui, ele que fica pensando, comparando o sinal de entrada e saída e verificando como que ele precisa corrigir aquele sinal. E aqui também, né, que faz parte dessa etapa do circuito, os optoacopladores, né? Lembrando que esses optoacopladores eles podem ser de estado sólido, dessa forma aqui, ou pode fazer também um acoplamento galvânico utilizando transformador. Só que via de regra se utiliza esses optoacopladores porque você quer diminuir tamanho, você quer diminuir pesos, né? Tem uma série de características que você pretende utilizar para melhorar a construção da sua fonte, tá? Bom, pessoal, em termos de vida útil, quais são os componentes mais críticos, né, dentro de uma fonte? A exemplo dessa aqui que nós vimos. O optoacoplador geralmente ele é um dos elementos mais críticos, tá? Além dele, os transformadores, os resistores de descargas eletrostáticas, tá? Então eles estão ali justamente para queimar caso tenha algum tipo de descarga eletrostática no circuito. Os capacitores de filtro, quando você tem a fonte conectada em sinais muito ruidosos, tá? Então você estressa muito facilmente esses capacitores, reduzindo sua vida útil. Fusível também está ali na fonte para queimar, né, naturalmente. E a placa de circuito impresso em si, né? Que geralmente quando você tem a queima de algum componente, um curto-circuito, algo do tipo, a placa pode ser danificada e pode se danificar as trilhas também. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, né, onde queimou, né, um determinado componente. Aqui ao certo não fica claro se foi somente esse componente aqui ao meio, mas ou se algum dos capacitores queimou, mas percebam que danificou toda a placa de circuito impresso aqui à sua volta, tá? Bom, pessoal, aqui está algumas referências que foram utilizadas nessa nossa aula de hoje, né? Então a referência fica aí todos os créditos, né, para o documento lá do projeto conversor ACDC, né, que é do Gabriel Ventura, lá de Londrina, do IEL. O Clóvis, né, o documento do Clóvis Antônio, que é professor lá do antigo Cefet Santa Catarina, hoje atual Instituto Federal de Santa Catarina. O Pedro Armando também, né, junto com o Pedro Paulo, também lá do Instituto Federal de Santa Catarina, o documento dele sobre fonte de tensão reguladas. E o livro, né, que ele é uma referência mundial em termos de eletrônica de potência, que é o livro do Ivo Barbie, tá? Que o livro, né, considerado um dos papas aí da área de fontes chaveadas mundialmente conhecido, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa nossa aula de hoje, né? Essa aula de hoje foi um pouquinho diferente, nós tivemos aí ela um pouquinho mais curta por conta do período de aula que ocorreu na forma síncrona, né? Mas a ideia é juntar o conhecimento da aula que ocorreu na forma síncrona com esse conteúdo aqui da parte assíncrona
e aí vocês aprenderem um pouquinho mais a respeito dessas fontes chaveadas e conversores. Qualquer dúvida eu estou à disposição, seja no grupo de WhatsApp, seja lá no fórum, né, da nossa plataforma Moodle. Sugiro que vocês façam, né, a leitura, o estudo novamente do documento, do arquivo, e assistam novamente a aula, se for o caso, e no final, né, façam a atividade referente a essa nossa aula de hoje, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.